Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites. Hoje, 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Série B. Para quem está chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites aí, né? Vou falar o que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, mas também vou falar em cada um dos jogos se eu vou torcer ou não. Aí sim coloco um clubismo. Os palpites vou falar sem clubismo e a torcida, obviamente, com um clubismo aí, sempre pensando no bem do Atlético, meu time. Hoje frio pra caramba aqui em Curitiba, 7 graus, sensação menor aí, acho que tá 6 graus de sensação térmica, bem frio aqui em Curitiba. Mas vamos lá então, primeiro jogo aí de palpites, Vila Nova e América. Vila Nova e América no estádio Oba. Vila Nova, que no último jogo perdeu lá em Criciúma de 1-0, e o América também perdeu. O América perdeu em casa para a Ferroviária, de virada, 2-1 para a Ferroviária. Vila Nova e América, eu acho que dá 1-0 para o Vila, 1-0 para o Vila nesse jogo aí. Vamos ver para quem eu vou torcer. Vila com 16 pontos, América com 13, um para cima e um para baixo do Atlético, que está com 14. Vou começar já torcendo para quem empate o jogo aí, né? O empate tá bom. Paysandu e Botafogo. Paysandu continua sem ganhar nenhum jogo. A gente já tá na 11ª rodada, né? Agora vai para a 12ª e o Paysandu não ganhou ainda. O último jogo perdeu pro Cuiabá. E o Botafogo de Ribeirão Preto, no último jogo, empatou com o Curitiba, né? O último jogo o Botafogo empatou em casa com o Curitiba. Aí não deixa de ser um resultado bom pro Botafogo. Paysandu e Botafogo, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí também. Vou chutar 1-1 para Paysandu e Botafogo. E um com 10 pontos, um com 4. Vou torcer para que ou empate ou para que o Paysandu ganhe, porque, por incrível que pareça, o Atlético está com 14, está mais próximo ali da zona do rebaixamento do que do G4. Então tem que ficar esperto aí, né? E gorar os que estão mais lá embaixo, né? Que fase, mano. Próximo jogo lá, CRB e Goiás, estádio Rei Pelé. Goiás líder do campeonato aí. CRB no último jogo perdeu lá na ressacada 1-0 pro Avaí. E o Goiás ganhou mais uma, ganhou em casa na Serrinha 2-0 em cima do Volta Redonda. Goiás líder isolado com 4 pontos na frente do Novo Horizontino, que é o segundo. CRB está em 7º com 18. Vou torcer para que empate esse jogo aí, mas eu acho que vai dar Goiás. Vou chutar 1-0 pro Goiás lá no Rei Pelé, em cima do CRB. Mas vou torcer para que dê um empatezinho aí nesse jogo aí, né? Próximo jogo, Arena da Baixada, Atlético e Remo. Aí o jogo que mais interessa aqui nesse canal. O Atlético conseguiu perder pro Atlético Goianiense pela primeira vez na Baixada. 1-0 para o Atlético Goianiense. Estamos com 14 pontos em 12º na segunda divisão. E tá maior zona no Atlético. Manda embora não sei quem, treta, sei lá o que tá acontecendo. Tá difícil, né? A situação do Atlético. Eu nunca vi uma situação assim. Mesmo quando o Atlético tava mal lá nos anos 90 e tal, quando tava na segunda divisão, eu ainda tinha mais esperança que agora, porque agora tá complicada a situação, né, no Atlético aí. Uma zona, o Petralha adoeceu ano passado, o Atlético caiu, os caras não quiseram gastar um dinheiro na metade do ano lá, ficaram se enrolando e o Atlético caiu. E a situação do ano passado está se repetindo esse ano aí, que os caras estão fechando a mão e o Atlético já está com 11 jogos lá, tá em 12º na segunda divisão, 14 pontos, 12 pontos atrás do Goiás lá, que é o primeiro. Enfim, se não se espertar, o negócio vai ficar feio, né? Bom, vamos lá, Atlético e Remo. O Remo, último jogo, ganhou do Operário, né? Foi virada também, se não me engano, 2-1 pro Remo em cima do Operário, lá no estádio do Remo, Mangueirão.
Mas nesse jogo aí, Atlético e Remo, eu vou chutar que o Atlético vai ganhar esse jogo aí. Tô botando fé que agora vai ganhar esse jogo aí. Vou chutar 1-0 em cima do Remo. Eu acho que acho que vai acertar o time aí. 1-0 em cima do Remo. Claro, vou torcer pro Atlético. 1-0 em cima do Remo aí. Acho que vai ser a arrancada aí, vai melhorar aí nesse jogo do Remo aí, porque tá chegando Atletiba pela frente, então os caras que se espertem aí. E estamos chegando lá na zona de rebaixamento também, né? Duas coisas aí que não pode acontecer, perder o Atletiba e chegar na zona de rebaixamento lá da Série B. Série B, falar Atletiba, tudo a ver, né? Então, vamos lá. Tá difícil. Mas vai dar tudo certo. Vamos subir esse ano ainda. Vamos lá. Próximo jogo, Atlético e Operário. Atlético, último jogo, perdeu pro Amazonas 1-0 e o Operário perdeu de virada, né? Pro Remo 2-1. Atlético e Operário, acho que dá Operário. Vou chutar 1-0 pro Operário. E vou torcer para que Atlético 6 pontos, Operário com 14, mesmo número de pontos do Atlético. Ou para que empate, ou para que o Atlético ganhe do Operário aí, que o Operário é concorrente direto com o Atlético. Agora, Atlético Goianiense e Coritiba. Atlético Goianiense que o último jogo conseguiu ganhar do Atlético e o Coritiba empatou o último jogo com o Botafogo, né? Então, Atlético Goianiense e Coritiba, vou chutar um empate aí, 0-0 para esse jogo, Atlético Goianiense e Coritiba lá em Goiás. E vou torcer pro Atlético Goianiense, né? Ou para que empate mesmo. Não, o Atlético Goianiense mesmo, depois a gente alcança eles. Novo Horizontino e Cuiabá, então. Novo Horizontino e Cuiabá, os dois times ganharam os últimos jogos, 1-0 para cada. O Novo Horizontino em cima da Chape e o Cuiabá em cima da Paysandu. Novo Horizontino e Cuiabá. Novo Horizontino e Cuiabá. Eu acho que dá Novo Horizontino, hein? Vou chutar 2-1 pro Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biasi. Vou torcer para que dê o empate aí, né? O empate aí tá bom para segurar os dois. Cuiabá, cadê o Cuiabá? O empate fica bom, né? O Cuiabá em terceiro e o Novo Horizontino em segundo, 22 e 21 pontos. Então o empate fica bom. Próximo jogo lá, Criciúma e Amazonas. Criciúma 2 pontos atrás do Atlético já. E o Amazonas 4 pontos atrás do Atlético. Atlético se esperte. Criciúma ganhou o último jogo do Vila Nova. E o Amazonas também ganhou o último jogo do Atlético. Ambos em casa, né? Vamos lá então. Criciúma e Amazonas, acho que dá Criciúma. Vou estar 2-0 por o Criciúma em cima do Amazonas. Vou torcer para que dê um empate também. Para que dê um empate, né? Ou para que o Amazonas ganhe, eu acho. Não, melhor empate, eu acho, para segurar os dois. Isso aí. Chape e Ferroviária. Olha, a Ferroviária já passou o Atlético. Para vocês terem uma ideia, o Atlético ficou atrás da Ferroviária. 15 pontos a Ferroviária, ganhou o último jogo 2-1, né? Ferroviária ganhou de 2-1 do... Ferroviária ganhou de 2-1 do América, lá no Independência, excelente resultado para a Ferroviária. E a Chape perdeu para o Novo Horizontino lá, então a Chapecoense... Cadê a Chape? Não tá tão mal assim, tá com 16 pontos, tá? Até que tá bem ali, meio de tabela. Bom, vamos lá, Chapecoense e Ferroviária agora... Eu acho que dá um empate esse jogo aí. Vou estar 1-1, Chapecoense e Ferroviária. Vou torcer para empatar mesmo, né? Segurar os dois aí. E o último jogo, Volta Redonda e Avaí. Volta Redonda perdeu o último jogo para o Goiás, 2-0. E o Avaí ganhou do CRB. O Avaí está em sexto, 19 pontos. Volta Redonda está em 16º com 10 pontos ali, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Acho que dá Avaí esse jogo aí, vou chutar 1-0 para o Avaí, mas vou torcer para que dê um empate também esse jogo aí entre Volta Redonda e Avaí. Então vamos ver o que eu acertei e o que eu errei na última rodada lá, né? 11ª rodada da Série B.
Começando lá então, Botafogo e Coritiba, falei que ia empatar, falei que ia dar 1-1, mas deu 0-0. Segundo jogo, falei que ia dar 1-0 para o Novo Horizontino em cima da Chape, acertei, 1-0 para o Novo Horizontino. Falei que o Cuiabá ia ganhar do Paysandu, só que eu falei 3-1 e deu 1-0 só, acertei parcialmente. Falei que a América e Ferroviária ia empatar, mas deu 2-1 para a Ferroviária, errei. Falei que ia empatar também Avaí e CRB, mas deu 1-0 para o Avaí, errei. Falei que o Goiás ia ganhar de 2-0 do Volta Redonda, ganhou 2-0, acertei. Falei que ia empatar Atlético e Atlético Goianiense, o Atlético não conseguiu nem empatar com o Atlético Goianiense, perdeu em casa, vexatório, errei. Falei que o Remo ia ganhar do Operário, falei 1-0, mas o Remo ganhou de 2-1, acertei parcialmente. E falei que ia dar empate Criciúma e Vila, deu Criciúma 1-0, errei. E falei que ia dar Atlético 1-0 em cima do Amazonas e no fim deu Amazonas 1-0. Então é isso, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí dos palpites, deixem seus palpites, deixem quem vai subir, quem vai cair, se o Atlético sobe ou não sobe esse ano. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.